Um tempo em que tende se ter, a gente precisa dessa consistência, né, de sempre falar em alemão com uma criança, ou falar em português, desculpa, com uma criança, o português não pode virar só a língua da mamãe, ou a língua da mamãe e do papai. Isso. É aí que a gente entra, né? Já me adiantando na pauta, mas isso vai ser muito importante. Não pode ser só a língua da mamãe ou a língua do papai e da mamãe, não pode. Então, as fontes têm que ser variáveis. Precisa ser rico por vocabulário, né? Precisa ser. Não pode ser só aquela língua que eu falo, não. Então tem que trazer filme, tem que trazer livro, tem que trazer as cantigas, tem que trazer tudo isso. Jogos, porque tem que ser interessante. Tem que ser interessante. Porque é isso, tem que ter. A criança precisa perceber que tem todo mundo de coisas que ela pode fazer com aquela língua. E não só falar com a mamãe e com o papai. Eu lembro uma vez eu tava escutando um podcast, e era um rapaz que morava no Canadá. Ele e a esposa, e em casa eles falavam português, né? Os dois eram casa do brasileiro. E eles não conheciam o brasileiro e tal, e ficavam só em casa, os três, falando português. E aí, um belo dia, eles foram pro Brasil, e o molequinho foi brincar no parque, no parquinho lá do prédio. E aí ele voltou pra casa feliz da vida, falando, papai, descobri que tem um monte de gente que fala o nosso idioma secreto aqui. Aí eu fiquei pensando, cara, isso não pode acontecer com meu filho, sabe? E aí é a nossa tática que a gente tá fazendo pra ele. A gente faz uma vez por semana ou 2 por semana, tem brasileiro que mora aqui perto, tem filho da mesma idade, bota os moleques lá no parque pra brincar, sabe? Bota, sei lá, quando eu vou assistir alguma coisa com esse lá, ver o filme do carro, sei lá, que eu já vi 1000 vezes, eu boto em português e tal, trazendo livrinho em português e tal, enfim. E é o que a gente tá tentando, né, fazer. Perfeito, muito legal. E tem mais um ponto nisso, que é o seguinte, além dessa questão que eu achei fantástica da Pri, de expandir culturalmente, a gente tem que lembrar que a língua do papai e da mamãe é uma língua oral, né? É pra falar e ouvir. Quase não tem escrita e quase não tem leitura. Então, o que acontece muito comumente com crianças bilíngues é que elas falam, mas escrevem e leem muito mal na língua nativa. Porque são habilidades que são aprendidas muitas vezes na escola, né? E na escola, o seu filho ou sua filha vai estar aprendendo alemão. Não tem aula de português. Então, não que seja uma coisa para você começar... Como menino, o menino tem 6 anos, vou começar a alfabetizar em português. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando que um pouco mais adiante no desenvolvimento dele, quando ele já, inclusive depois que ele já tivesse sido alfabetizado em alemão, né? Aí a Pri pode falar um pouco mais sobre isso. Mas um pouco depois, se você achar interessante que o seu filho seja alfabetizado em português, no sentido de saber escrever e ler, você vai ter que fazer quase um homeschooling, né? Você vai ter que fazer um momento disso em casa. Porque ele não vai ter na escola e ele vai ficar muito ruim nessas 2 habilidades mesmo. E tá tudo bem, tem gente, não, esse não é o objetivo. Mas se for o objetivo, né, se você quiser que ele seja bom nas 4 habilidades no português, lembre-se disso, a língua em casa é oral e ele não vai saber nem escrever nem ler como deveria, digamos assim, um nativo, né? Então, um pouquinho mais adiante, faz, sei lá, 1 horinha, 2 horinhas por semana, escrever um negócio, ler junto, vai ter que ter um momento assim. Vai ter que ter o esforço, né? E quando eu vim pra Alemanha, eu tinha a minha primeira professora de alemão, era casada com um alemão, mas ela era espanhola, né? E ela me contou, eu perguntei, foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, mas seus filhos falam espanhol também? E ela falou, falo, mas foi difícil fazer essas crianças falarem. Já são adultos hoje, né? Mas ela contou mais ou menos isso, né? Filmes em espanhol, música em espanhol, e bom que a Espanha é mais perto, então todas as férias ela ia pra Espanha, visitar as irmãs, visitar os irmãos, e era lá. Então pelo menos, sei lá, 1 mês por ano, 3 semanas por ano, ela enfiava as crianças lá, largava no espanhol mesmo, sabe? E aí tanto é que eles desenvolveram, gostaram da língua, e quando eles chegaram na universidade, ambos foram estudar, fazer um semestre, 1 ano, em países que falavam espanhol. Um deles foi pro Uruguai, o outro ficou um tempo na Espanha e tal. E ela falou que foi missão cumprida, assim, mas ela disse que foi trabalheiro. Ela disse que não foi fácil. Ela teve que se dedicar muito. Mas, como ela era professora de idiomas, né, tal, ela já tava fazendo o que gostava, né? Agora, o Tomás, o cara de TI vai ensinar, não sei quem, vamos ver. Eu entendo lógica, não entendo textos, né? Mas é só você parar com esse preconceito, porque texto é lógica também. Não, tem toda a estruturação lógica lá. A professora defendendo, pauta, né? mas o tanto que
Mas aqui, ó, vou puxar a orelha da minha esposa, porque eu escrevo pautas, eu escrevo um monte de post, eu escrevo um monte de coisa por causa do Alemanha Cast em português. E o meu português se mantém ok, assim. O da minha esposa, Fernanda, puxando a orelha naquilo podcast, a senhora tem que dar uma melhorada. Acontece.